Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa série de entrevistas sobre arqueologia digital e áreas afins, áreas correlatas. E hoje a gente vai justamente, ficar nesse campo das áreas afins e correlatas com um entrevistado, um convidado muito ilustre, o Luiz Estevam, do canal Retro Gamer Brasil, um canal que eu sigo já, acho que desde o início do canal, né? Legal. É maravilhoso, assim, é um canal que eu gosto muito de retro game. Isso não só eu, como todos os meus colegas aqui do nosso grupo de pesquisa. E fiquei muito feliz quando o Luiz aceitou o convite. Então, Luiz, primeiramente, seja muito bem-vindo. Agradeço mesmo em nome do nosso grupo por você ter aceitado. E como é de praxe, a gente sempre começa perguntando mais sobre a sua formação, o seu interesse, como que você atua nesse mundo dos jogos, como que os jogos entraram na sua vida, Luiz? Legal. Bom, primeiro, Alex, obrigado pelo convite. Eu fiquei bem lisonjeado, né? Logo que você me mandou a mensagem, assim que eu vi, eu respondi, já aceitei prontamente. Eu adoro falar sobre a história dos videogames. A essência do meu canal passa muito por isso, né? Por falar de história, abordagem que eu tomo no canal. A minha formação, ela é uma formação que ela não tem nada a ver com videogame, né? O videogame, ele faz parte da minha vida mais como um hobby, como uma paixão que acabou se transformando num canal no YouTube, num perfil no Instagram. Mas eu sou formado em administração de empresas pela PUC, tenho o MBA em varejo, então toda a minha formação é muito mais para uma área de negócios. Mas os videogames, eles sempre fizeram parte da minha vida, né? Em 1983, eu tinha 6 anos, eu ganhei meu primeiro videogame. 83 foi um ano muito importante para os videogames no Brasil, porque foi o ano em que os videogames de fato entraram no Brasil de uma forma oficial, né? Antes eles chegavam através de contrabando ou importados, mas 83 foi o ano que as grandes marcas entraram. Então, quem era criança naquela época foi muito feliz, né? Criança, adolescente, enfim, que tinha interesse por essa tecnologia que era tão nova para a gente, porque foi um verdadeiro, né? Foi um bombardeio. Você ligava a TV, era propaganda do Atari, do Odyssey, do Intellivision. Você ia no shopping, as lojas todas vendendo videogame. As feiras a UD, a feira de utilidade domésticas, que é muito famosa de São Paulo, toda, né, metade da feira era sobre videogame. Então, como criança, aquilo foi muito mágico e eu ganhei um videogame da minha mãe, o Odyssey, que é o meu videogame do coração até hoje. E aí, a partir daí, eu comecei a construir essa história. Os videogames sempre me ajudaram a explorar minha criatividade. Eu sou bastante criativo, acho que até por isso, né, o canal é um momento é um lugar que eu consigo expressar essa minha criatividade. Mas os videogames sempre me levaram nessa viagem e sempre foram importantes para mim da parte social também, porque minha casa virou um centro, né, para receber amigos, a família. Ficava todo mundo em volta da TV jogando. Eu tenho muitas experiências jogando com a minha mãe, com a minha avó. Então, coisas que ficaram muito marcantes para mim. Até o ponto em 2020, que eu comecei o canal. O Instagram eu tenho um pouco antes, mas o canal no YouTube eu comecei em 2020. Foi o momento que eu falei, e eu tenho essa coleção que vocês estão vendo, né, aqui atrás de mim, é só um pedacinho aqui dela. Foi o momento que eu falei, eu quero juntar várias coisas que eu gosto de fazer. Uma é criar, né, criar conteúdo. Eu adoro falar, né, se me deixar aqui falando, eu vou ficar o dia inteiro falando. Mas também fazer um registro histórico daquilo que eu tenho. Eu sempre pensei, quando eu decidi fazer o canal, o primeiro pensamento que eu tive foi ter um filho, que hoje tem 8 anos, né, na época ele tinha 3 ou 4, e eu falei, eu quero que meu filho, daqui 10 anos, se ele quiser aprender qualquer coisa da história dos videogames, que ele vai no meu canal para achar. Essa foi a minha missão inicial do canal. E claro que a coisa cresceu, elaborou depois, mas é isso. Começou como um hobby, ainda é um hobby, né? Não é meu trabalho, mas é um hobby que é apaixonante e que eu faço justamente com essa intenção, de deixar um registro histórico. Eu também comecei nos videogames com o Super Game da CCE, E é, clássico. um clássico, assim, era aquela versão vermelha que eu tive, É, com todos aqueles jogos também que eram não sei quantos jogos no cartucho, né? Uma coisa de doido. E, e a sua fala me lembrou uma coisa que depois a minha colega Amanda Pina pode até falar mais sobre isso, a questão da ressonância, né? De como essa coisa da gente
sentar em conjunto para jogar, como que isso toca a alma da gente, como isso cria esses laços Muito. afetivos, né? Eu lembro também de ficar jogando Street Fighter na casa do meu primo, que era o único que tinha um Super Nintendo na época, a gente ficava lá jogando. E, e esse gosto pelos cartuchos foi adentrando também a arqueologia, a minha visão sobre a arqueologia, que a gente trabalha com a cultura material, com a questão física, não só a física, mas uma boa parte ainda é a física. E hoje em dia eu tenho me centrado também no estudo dessa materialidade, por exemplo, dos cartuchos da Atari, né? Isso sempre me leva a pensar sobre essa questão da deteriorização, deterioração, desculpa, dos artefatos históricos, né? E aí a pergunta, o que eu gostaria de saber mais sua opinião, é que esses jogos, esses cartuchos, eles dependem de um hardware específico, seja um controle, seja a questão do fliperama, né, o arcade, tudo isso vai desaparecendo ou não graças ao próprio movimento retro gamer que existe. E aí, na sua visão, qual que seria esse desafio, ou o maior desafio de preservar não só os jogos e essa maneira como a gente interage com eles, né, a questão dos consoles, dos controles, a questão física ali do hardware, qual que seria a melhor maneira da preservação para garantir que as futuras gerações ali, incluindo o seu filho, como você colocou, eles possam entender esse contexto histórico e cultural por trás desses jogos? Como que você consegue ver isso, Luiz? O videogame, ele tem é muito mais complexo para o videogame do que para qualquer outro desses grandes, né, vetores de tecnologia. Se pensar filmes, música, o videogame ele tem a situação mais complexa porque é muito fragmentado, né? Você tem vários consoles diferentes e para você jogar um jogo de um determinado console você precisa daquele hardware, né? Você pensa na música, diferente. Você tem um disco de vinil, né? Para falar de uma mídia antiga, você tem um toca-disco de vinil que vai tocar todos os discos. É mais fácil de você conseguir manter um registro histórico, né, de você conseguir até dar acesso para as pessoas para poder experimentar os diferentes tipos de música. O videogame é muito complicado. Se você quiser que a pessoa tenha experiência do hardware original, você tem que ter muitos hardwares na sua casa ou em qualquer lugar qualquer lugar físico que você pense. E é complicado. É complicado por uma questão de espaço, é complicado por uma questão que essa tecnologia está ficando velha e a manutenção é mais complicada também. E aí volta para a questão da fragmentação. Cada videogame ele tem, apesar de terem as gerações de videogames que elas acabam agrupando tecnologias que são similares, mas o hardware é diferente, os componentes são diferentes, o projeto por trás é diferente. Então você não tem pessoas hoje que consigam fazer a manutenção dessa diversidade gigantesca de hardwares que existem. E essa é uma das coisas também que é uma grande preocupação que eu tenho aqui. Claro, eu sou uma agulha num palheiro, mas eu tenho uma diversidade de hardwares, eu tenho praticamente todos os videogames que foram... Todos é muito presunçoso falar, mas eu tenho uma boa parte, uma boa representação do que foi lançado. Tenho um cuidado extremo com eles, eu trato meus consoles como se fosse uma obra de arte mesmo, para que eu consiga prolongar o máximo possível a vida deles. Ainda assim, com todo esse cuidado, eu tô falando, né, eu tenho o Magnavox Odyssey, que foi o primeiro videogame da história, um videogame de 72, 1972. Pô, é um videogame de mais de 50 anos, né? É um negócio... Então é difícil. O meu, graças a Deus, ele funciona ainda, mas se um dia ele quebrar, vai ser complicado eu achar alguém que faça a manutenção dele. Então, eu acho que esse é o grande problema dos videogames. Acho que consoles que foram mais populares, a gente pensa no Atari 2600 ou até mais para frente, né? Você pensa no Nintendinho, no Master System, você tem mais gente que consegue mexer, que entende. Então, esses que foram mais populares, eu acho que eles vão ter uma sobrevida grande e acho que gerações futuras elas ainda vão ter oportunidade de mexer. O que foram mais raros, mais obscuros, é complicado, né, de você ter essa manutenção. Então, é uma solução difícil. Você depende de museus, você depende de colecionadores que tenham essa intenção como a que eu tenho, que não é só jogar, mas é preservar também. Mas, infelizmente, ainda é muito pequeno, ainda é um nicho, né? Então, é uma questão que me preocupa bastante. O meu canal, eu tenho essa é uma forma de eu solucionar isso, é de deixar esse registro audiovisual,
Se você não puder experimentar um console, pelo menos você vai ver num vídeo com nível de detalhes, que é uma coisa que eu também prezo no meu canal, que meus vídeos, eles são vídeos profundos, são vídeos longos, porque eu quero mostrar tudo. Quando eu faço um unboxing de um videogame, não é um unboxing visando cliques, até porque são unboxings longos, mas eu abro a caixa, mostro cada centímetro da caixa, eu falo sobre a arte, eu mostro a nota fiscal que veio junto, eu mostro o design do cartucho, com essa intenção, de deixar um registro histórico. E já aconteceu de ter dado algum problema, você ter que levar numa assistência técnica, algo do tipo, assim? Acontece com bastante frequência, assim, quando eu morava no Brasil, eu já colecionava, né? Eu já moro nos Estados Unidos desde 2019, eu moro nos Estados Unidos. Quando eu morava no Brasil, eu tenho um técnico de muita confiança no Brasil, que para mim é o melhor técnico de videogame que existe, e ele fez a manutenção, né? Eu consegui levar todos os meus consoles para ele, né, nesse período que eu colecionei, que eu morei no Brasil. Ele fez a revisão que tinha que ser feito, né? Trocou capacitores, coisas básicas assim. Esses consoles, eles estão muito bem até hoje, né? Eles funcionam bem. Agora, aqui nos Estados Unidos é interessante também, porque os técnicos estão ficando mais velhos, os que conhecem essa tecnologia, e não é uma coisa rentável você consertar um videogame antigo que você tem pouca informação sobre ele. Muitos videogames você não tem nenhum esquema técnico, então é um processo de né, tentativa e erro, muitas vezes. Então, às vezes, o cara fica horas numa bancada fazendo a manutenção, ou para quem vai mandar é muito caro, porque cobra-se por hora, e para ele mesmo é um trabalho muito desgastante. Existe uma tendência muito grande hoje dos videogames, que é você fazer uma modernização deles, né? Então, você pega um console portátil e você troca a tela original, que é uma tela sem iluminação, de baixa resolução, você coloca uma tela moderna. Esse cara, esse técnico, ele faz isso em meia hora, e o que ele ganha, a margem dele para fazer isso é infinitamente maior. Então, hoje eu tenho dificuldade, quando um videogame meu quebra e eu preciso mandar, normalmente essas pessoas falam, não vou pegar agora, que para ele faz muito mais sentido fazer um trabalho rápido e mais rentável. Então, essa é uma outra preocupação enorme que eu tenho, né? Eu fico aqui rezando para não dar um problema. Nisso, eu acabei aprendendo a fazer alguma manutenção básica, de me aventurar mesmo, de abrir, de mexer, de olhar vídeo no YouTube. Então, se é alguma coisa muito básica que acontece, eu consigo consertar. Agora, se é algo que, né, eu não consigo identificar qual que é o problema, aí, infelizmente, eu dependo dessas pessoas. Muito legal o teu relato, Luiz, porque me lembra quando eu fui visitar um museu do videogame lá na Holanda, em uma cidade próxima de Leiden, que foi onde eu fiquei um ano estudando, e é muito interessante porque os relatos são muito parecidos. Como eu estava pela universidade, a gente conseguiu entrar no depósito deles e conversar com as pessoas que consertavam os videogames. E eles têm também um acervo assim incrível. E ele estava relatando justamente isso, a troca e reposição de peças, porque essas peças elas não são mais produzidas e às vezes eles têm os estoques, mas são videogames gigantescos, às vezes alguns arcades imensos que eles não conseguem encontrar uma solução. Assim. E muito bacana o teu relato, porque o lucro é uma coisa também muito importante, porque eles não conseguem nem se manter. E aí Exatamente. eles fizeram esse museu com o intuito de que os jogos funcionando, as pessoas ficassem por hora e pagassem por essa hora. E o interessante disso é que um deles tem 60, o outro tem 65 anos de idade, e eles falaram pra gente, se a gente partir, eu não sei o que vai ser, porque as pessoas... A maioria sabe um específico ou uma geração específica, e não a totalidade. E aí eles estavam falando também que grande parte das peças dele vem dos Estados Unidos. É uma grande preocupação que eu tenho isso, é quando essa geração, né, deixar de existir ou já não tiver condições mais de trabalhar por N motivos, o que vai acontecer. E aí eu tenho um dilema, mas é um dilema que eu não tenho muita dúvida. Uma coisa que eu faço, né, as pessoas quando vêm aqui na minha sala de jogos, é tudo muito organizado aqui, né? Tudo muito, meus jogos estão todos aqui, inclusive tá esse buraco agora aqui, que eu notei depois que eu liguei a câmera, que eu odeio esse tipo de buraco, mas é que eu tirei esses jogos para um uso.
mas é tudo por ordem alfabética. Os meus consoles, eles ficam todos prontos para serem jogados, mas muito organizados, com os cabos organizados. E normalmente quando vem gente aqui, se eu tenho amigos com filhos, eles falam, eles não querem deixar as crianças entrarem aqui, porque eles ficam morrendo de medo de acontecer um acidente, que eles sabem que são coisas de valor muito alto. Mas a minha abordagem é justamente a oposta. Eu gosto que as crianças venham aqui, eu gosto que as crianças mexam nos videogames, porque eu acho que é uma forma delas aprenderem, de despertar a curiosidade, né, delas terem essa experiência tátil, física, que no mundo de hoje é muito digital. Claro que eu supervisiono para evitar que tenha algum acidente, mas eu deixo mexer, eu deixo até que aconteça uma pequena bagunça aqui e depois eu arrumo, não tem nenhum problema. Porque eu tenho essa preocupação, assim, como que eu vou despertar nessa geração nova o interesse, a curiosidade, porque acho que é uma coisa que é parte da nossa conversa aqui também. Acho que entendendo os videogames, né, e quando você olha um cartucho e você entende o design do cartucho, a arte do cartucho, o funcionamento de um cartucho dentro de um hardware, é uma forma de você entender a história também, né? De você entender o passado. Você precisa conectar alguns pontos. Se você olhar só isso isoladamente, não. Mas se você olha isso no contexto do que foi na época, é legal, faz uma conexão mais lúdica para você entender algumas coisas da história. Então, imagina, eu sou uma agulha no palheiro aqui, mas eu tento o meu melhor para fazer qualquer criança que entre aqui ter essa experiência. Fico muito, muito feliz, porque, como o Alex pontuou, uma parte do meu doutorado fala sobre ressonância, né? Sobre o que o jogo traz para a alma e por que ele é tão importante nesse desenvolvimento da criança também. Eu me lembro que eu jogava com meu pai em Nintendo 64, foi o primeiro jogo que eu joguei, e eu consegui entrevistar muitas crianças de 10 a 14 anos daqui do Brasil. E elas me relatavam isso também, que as memórias afetivas delas eram com videogame, eram com os pais, eram com as pessoas que elas tinham, enfim, afeto, e que esses jogos traziam lembranças para elas também, que esses jogos ressonavam com elas de alguma forma. E nada mais é do que isso, a gente joga um jogo porque a gente se identifica com ele, a gente se identifica com aquela história, a gente gosta daquela história. E muito, muito importante. Achei incrível tua abordagem. Não, e só uma curiosidade, sem querer estender muito, mas é legal também entender o videogame como algo que consegue moldar comportamento. E eu vou dar um exemplo aqui. Meu filho, ele tem 8 anos hoje, e claro que ele joga os jogos mais modernos, que tem um tipo de construção que é muito mais, né, um filme, e que você interage com aquilo, mas tem uma história profunda, mas são jogos que fatalmente você vai terminar o jogo, né? O jogo é feito para você passar pela história inteira, um desafio, você pode cumprir 100% das metas, das coisas, você pode terminar o jogo cumprindo 60% das metas, mas você vai terminar o jogo. Antigamente, né, os jogos, na origem, eles tinham uma outra pegada, porque os videogames, quando se popularizaram, principalmente através dos arcades, eles queriam ganhar dinheiro, queriam comer ficha, então os jogos eram muito difíceis, porque o dono dos fliperamas queriam que você colocasse mais fichas ali. Só que eu nasci com esse tipo de jogo e desafiado a esse tipo de jogo, o objetivo era fazer mais pontos, ou depois da terceira geração, os jogos tinham finais, mas que era dificílimo. Você terminar o primeiro Mario do Nintendinho é muito difícil, é complicado, mas você consegue com persistência, com treino. E eu fico insistindo para trazer o meu filho para isso, até por uma questão comportamental, para ensinar para ele a ter paciência, para ensinar para ele a ter persistência, a lidar com frustração, você morrer e você não ter como voltar da mesma fase, muitas vezes você morrer e começar lá do início do jogo, ou seja, tem que passar por aquela jornada tudo de novo. Isso ensinou muita coisa para mim, e eu vejo a dificuldade dele. E aí agora eu fiz uma missão, que ele está alucinado pelo Sonic, muito por causa do filme. E aí lancei uma missão para ele, ele topou. Falei, vamos zerar todos os Sonics, todos. E aí ele topou, mas eu falei, só que a gente vai começar lá do primeiro, do Mega Drive. E eu tô jogando com ele, né? E observo as dificuldades dele, mas a coisa tá melhorando. Mas o fato de eu jogar junto com ele tá sendo um combustível. Se ele fosse jogar sozinho, ele já tinha desistido, com certeza. Então eu criei uma missão, pai e filho, e a gente tá passando por essa experiência junto. E tá legal, tá gostoso, tá funcionando por enquanto. E eu tenho certeza que ele vai lembrar disso para sempre. Eu espero. Espero mesmo. Essa é a intenção também. A próxima pergunta é sobre como que
as plataformas como a GOG, elas resgatam esses jogos antigos, né? Como o Dino Crisis, que foi lançado essa semana. Mesmo os que não são lucrativos hoje. Que importância você atribui a essas iniciativas? E como que as comunidades de colecionadores e eventos como a Retrocon podem ampliar esse resgate, preservando até detalhes como nota fiscal e os históricos de desenvolvimento? O que tu pensas assim sobre esse assunto? Eu acho assim, qualquer iniciativa que consiga preservar qualquer elemento do jogo ou do que era jogar, eu acho extremamente válida e importante. E eu queria que tivessem muitas mais, né, do que existe hoje. Assim, acho que ainda é um negócio que não é lucrativo e depende muito de esforço de apoiadores, de entusiastas, né? Então é difícil. Conectado com o que eu falei antes, assim, né, para você entender a história, não é somente o contato com a mídia física, que a mídia física a gente tem que aceitar que um dia ela vai ser muito escassa, não tem como, a não ser que tenha alguma mudança muito radical da intenção de manter isso guardado, de manter isso exposto, de manter um acervo histórico, mas ela vai se deteriorar, não tem como. Mas se você puder ter a experiência, é uma forma também de você entender. O exemplo do Sonic que eu dei. Então, eu acho que é muito interessante. A Retrocon, né, é um exemplo que eu fui muito envolvido, eu fui nos 2 anos que teve. Ela é incrível. A Retrocon ela tem um espaço também que eles mostram a história dos videogames, com os consoles reais ali. E foi um espaço que passou muito pai com criança, porque os pais têm até orgulho de mostrando, de contando, e falar, esse aqui eu tive na infância, esse aqui eu joguei. Isso gera assunto, né? Vira assunto entre pai e filho, né? Só para citar, acho que uma das coisas legais de preservar. Das notas fiscais também, assim, eu piro, né? Para mim, eu ganho na loteria quando eu compro um videogame e eu abro a caixa e eu vejo que tem uma nota fiscal lá dentro. Porque aquilo me leva num túnel do tempo e me faz começar a pesquisar muitas coisas. Me faz pesquisar a loja que vendeu, às vezes tem o nome do vendedor ali, eu vou pesquisar a pessoa, falar, essa pessoa existe ainda, né? Adoraria conversar com essa pessoa para entender como que era a experiência de vender videogame nos anos 80, nos anos 90. Era muito diferente, num cenário inflacionário, que os preços subiam todos os dias. Eu tenho videogame aqui, do Brasil, que veio com carnê de pagamento. Então, a geração atual não tem a menor ideia do que era um carnê de pagamento, né? E aí eu também estava guardado no meu subconsciente em algum lugar, mas quando eu vi aquilo, veio todo o filme. Eu lembro quando minha mãe comprou videogame para mim, usando carnê ou cartão de crédito que você passava naquela maquininha, né, que tinha um papel carbono embaixo. Eu tenho aqui exemplares desse também. Então, se você quiser, com uma nota fiscal, aquilo abre tanto assunto para você poder pesquisar e entender muitas coisas do passado. E é isso, eu fico muito feliz com as iniciativas que tem, mas gostaria que tivessem, né, muitas outras, assim, muito mais do que o que existe hoje. Está completamente relacionado à arqueologia. E a gente tenta fazer esse link entre o passado, entre todas essas lojas, essas notas fiscais, porque a arqueologia é isso, a gente estuda essa cultura material e a cultura digital também, e a gente tem um nome para isso, a gente chama de arqueogaming. Então, tu já fazes parte do arqueogaming sem saber. Pô, fico feliz de ouvir isso. E é uma coisa que para mim é muito legal, interessante, que uma coisa leva a outra, né? E a sensação que dá é que é quase infinito essas conexões, porque quando eu comecei a gostar de videogame, para mim os videogames tinham começado ali em 83, quando eu descobri. Eu demorei muito para saber o que existiu antes de 83. Isso de fato aconteceu quando eu comecei agora a colecionar e a me interessar por produzir conteúdo. Mas é isso, aí você volta, você começa a entender, tá bom, quando os videogames nasceram, videogames domésticos, foi em 1972 por um cara chamado Ralph Baer. Só que aí você vai pesquisar e você entende, não, os videogames não começaram em 82, eles começaram um pouco antes. Legal, os videogames começaram de fato da forma eletrônica em 1947 como máquinas de uso militar. Né? Aí fala, legal, então minha pesquisa levou 30 anos para trás. Mas começou aí de fato? Não. Se você for para o lado dos fliperamas, existem, né, registros históricos de máquinas feitas de madeira que eram parecidas com os fliperamas, de, sei lá, centenas de anos para trás, né? E aí eu parei por aí, porque aí já ficou muito, muito complicado para eu acompanhar. Mas para mim o curioso disso é que se você tiver curiosidade e você for buscando, né, o que está por trás,
é infinito e é muito gostoso, que te abrem outras áreas de interesse. É infinito, são infinitas possibilidades. O próprio Arqueogaming fala e traz isso, né? Nós não precisamos, na arqueologia, estudar só a parte física, mas também a parte do software. A gente pode fazer uma arqueologia dos jogos no software. Isso é que é o mais bacana também, juntar esses dois, a parte física e a parte digital. A próxima pergunta tem muito a ver com o que a gente está conversando, que é sobre arqueologia, utilizar essas fontes, utilizar relatos orais para entender essas culturas do passado. E muitos criadores de jogos antigos já não estão aqui mais para contar as suas histórias, era o que a gente estava falando anteriormente. Como preservar não só o jogo em si, mas as escolhas criativas, as limitações técnicas e os processos de desenvolvimento que tornam esses jogos únicos no seu tempo? Eu até separei um negócio para mostrar para vocês, e está diretamente ligado com a sua pergunta, né? Acho que a arqueologia, vocês sabem disso 200 mil vezes melhor do que eu, então desculpa se eu falar alguma abobrinha aqui, mas a gente também tem que, se você tem interesse pelo assunto, você não pode correr o risco de ficar na arqueologia superficial, né? Porque aquilo que eu vejo aqui na minha cara, está na minha cara e todo mundo está vendo, mas se eu vou cavucar um pouco mais, você vai achar coisa. Existem registros históricos que, infelizmente, eles estão muito profundos ali, mas eles existem. Então, eu separei um aqui para mostrar para vocês, que para mim foi uma das grandes descobertas. Como eu falei, né, o cara que inventou o videogame doméstico é o Ralph Baer, né, que é esse cara. Infelizmente, a câmera tá invertida aqui. Ele escreveu um livro que chama aqui, ó, Video Game in the Beginning. Esse livro é um livro que qualquer pessoa que gosta de videogame, que tem a mínima curiosidade por história, deveria ir atrás. É fácil achar ele em PDF na internet. É um livro extremamente denso, que tem muitas cartas da época que ele escrevia, né, dos projetos que ele fazia. Tem esquemas técnicos aqui, aqui, ó, pra vocês verem. Tem muita história. E ele fala todo o processo dele, de como ele criou e por que ele criou o videogame em 1962, e ele é num formato de relato. Então, assim, é ele falando, você sente que ele está contando a história para você. É o tipo de linguagem, apesar de ser uma linguagem técnica, em alguns momentos você sente que ele está aqui na sala falando com você. Então, esse livro abriu muito minha cabeça, e eu descobri muita coisa através dele. Eu fiz um vídeo no meu canal sobre a história da primeira geração de videogames, e esse livro foi a base para eu fazer. Né, mas foi isso, eu fui um pouquinho mais a fundo na minha arqueologia e eu achei um livro que é extremamente raro. Você tem uma cópia original como a que eu tenho, é muito difícil, mas eu fico feliz que tenha cópias em PDF andando por aí, porque agora eu acho que as pessoas têm que ter acesso a esse tipo de conteúdo, mas é isso, precisa escavar, precisa ir atrás. E aí, a partir do momento que eu peguei esse livro, que eu gerei um conteúdo em cima dele, numa linguagem bem mais, né, digestível, fácil das pessoas entenderem, de alguma forma eu propaguei o que está aqui, né? Dei os devidos créditos, sempre. Esse cara, imagina, ele é o meu ídolo. Até pouco tempo atrás eu tinha um pôster dele aqui na minha sala. Mas é isso, né? É uma forma. Então dá para ir atrás também, né? Não fica restrito à superfície, porque tem muita coisa legal lá embaixo. Agora, voltando para a sua pergunta, é uma preocupação isso, porque tem muita coisa que não ficou registro, e que é frustrante em algumas coisas, assim, né? Eu sei que a gente está falando um pouco mais de software, mas nessa minha escavação, nessa minha arqueologia por videogames, às vezes eu acho alguns consoles que pouquíssimas pessoas sabem da existência deles. Um exemplo que eu gosto de falar, a Sega lançou no Japão, se eu não me engano, foi em 1997 ou 98, uma máquina de karaokê que era feita para estar em karaokês do Japão. O karaokê sempre foi muito popular no Japão, só que ela tem embaixo ela tem uma espécie de uma gaveta que é fechada com um parafuso, que só o dono do lugar tinha a chave, uma chave específica. E quando você abre essa chave, tem um Sega Saturn lá dentro. Então a pessoa que ia lá e pagava pelo karaokê, ela podia pagar a parte também, por isso que era fechada, e a pessoa que trabalhava lá abria e ela podia jogar a Sega Saturn lá dentro. Quando eu descobri isso, eu fiquei alucinado. Foi um processo longo para eu conseguir eu precisei conseguir 3 para fazer um funcionar. Não existe nada, nenhum registro desse videogame. Você procura, você vai achar informações de 3, 4 linhas, e os lugares que você acha, né, os portais diferentes, sites, eles repetem a mesma informação. Então, claramente, alguém copia e cola aquilo que achou. Mesmo a manutenção dele foi praticamente impossível de fazer, porque não existe nenhum esquema técnico dele, não existe nada
Por sorte, eu consegui mandar, ele é gigantesco, ele é enorme, eu consegui mandar para o Brasil uma fortuna, e esse técnico do Brasil, ele fez uma mágica ali e conseguiu fazer esse negócio funcionar. E para mim foi um prazer, porque eu consegui resgatar um pouco da história, fiz um vídeo no YouTube contando em detalhes, acabou sendo um vídeo longo, porque eu entrevistei esse técnico para ele contar como que é esse videogame por dentro, como que ele foi construído, muito interessante, ele tem um HD, ele é de 96, 97, ele já tinha conexão com a internet para fazer download de músicas para o karaokê, tudo muito avançado para a época, né? E quando eu terminei esse vídeo, eu fiquei muito feliz, falei, caramba, é o único vídeo na internet que existe que fala da história desse console e que investe uma boa parte dele para falar da parte técnica dele, né? Então, é isso, precisa de vontade das pessoas de cavarem e de acharem uma forma de trazer isso numa linguagem um pouco mais fácil para as pessoas pegarem. O que você comentou, eu comecei a lembrar da minha infância, dos momentos das férias, com os amigos, com os primos, jogando, né, a frustração de não conseguir passar de fase, a alegria, a torcida, de conseguir passar, de conseguir zerar o jogo, a ansiedade, né, o encontrar com os amigos para trocas, né, quem conseguiu comprar, quem alugou. Então, assim, nossa, me fez assim, rememorar muito a minha infância e foi ótimo. Conseguiu o que eu queria. Esse é outro objetivo do meu canal, despertar emoção nas pessoas. Foi os sentimentos ficaram florados. Exato. E agora, né, com esse olhar mais crítico de pesquisadora, arqueóloga, pensando os jogos como cultura material, né, como uma fonte documental, a partir da nota fiscal, como você trouxe, a gente consegue extrair bastantes informações sobre objetos. E pensando nesses relatos, assim, hoje, como que a gente analisa, né, nós da profissão da arqueologia, a gente analisa os objetos, tanto do passado como do contemporâneo, que são, né, os videogames, para reconstruir esses hábitos sociais que era um evento, reunir os amigos, os primos, para estar jogando, passar a tarde jogando. E queria que você falasse um pouquinho mais sobre os jogos retrô, né, como mostrados no teu canal do Retro Game Brasil. Eles podem revelar pistas sobre preferências culturais, comportamentos de consumo e até mesmo inovações tecnológicas de suas épocas. É isso, eu também trouxe um material aqui para tentar ilustrar essa história, né? Mas muito, assim, né? Isso reflete, e aí, de novo, a pessoa precisa ter curiosidade, né? Para ir atrás. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro videogame da história que fez uso de cartuchos é um console que chama Channel F, né? E esse daqui é um cartucho dele, e você olha a arte dele, e aqui na arte você já vê um robô aqui, né? Uma questão tecnológica, isso que imagina, de 1975. Então já tinha essa coisa da tecnologia, da ficção muito forte, e você vê a característica da arte, né? Então aí você começa a fazer umas conexões de arte dos anos 70 relacionada à tecnologia, mas já entrando nesse mundo da ficção, da robótica. Depois você vai para 1982, quando foi lançado um dos jogos mais icônicos da história, o Space Invaders, né? O jogo que mudou a história dos arcades e do Atari. Você veja uma arte diferente, uma arte que estimula um pouco mais a criatividade, né, mais elaborada, que te faz sentir quase que imerso nela, mas, de novo, né, um disco voador, a ficção aqui, essa coisa da corrida espacial, dos extraterrestres aqui, muito, muito evidente. E aí você já vai para o Odyssey, que é um dos videogames que tem as artes mais bonitas para mim, mas é a mesma coisa, né? Uma questão espacial, né? Tem nave, esse jogo é um jogo de uma nave que tem que lutar contra um dragão. Então, com 3 jogos que aconteceram num período de 7 anos, você consegue ter muita leitura do que era quente naquele momento no universo, né? No universo da ficção, da cultura popular. Você consegue ter pistas artísticas e você consegue ter pista do que estava no imaginário das pessoas, qual era o assunto quente naquele momento. E se você quiser ir um pouco mais a fundo nisso, você vai conseguir fazer muitas relações e entender o contexto daquela época. E uma coisa que para mim é muito, muito emblemática, que é justamente isso, né? Essas artes super profundas que
E essa caixa, ela muitas vezes te dava uma experiência melhor do que o próprio jogo, porque o jogo aqui na época ainda era um quadradinho se mexendo na tela que você projetava a sua imaginação e você achava que você estava de fato dentro desse universo aqui, né? Então, o quanto que nessa época também essa imaginação, esse universo expandido, que era você usar os seus próprios elementos para construir essa história estendida, era importante. Hoje as coisas elas são muito mais já dadas, você já tem a informação toda na sua frente, o jogo te entrega tudo, você não usa tanto a sua imaginação. Essa foi uma época que estimulou muito. E aí tem um outro livro aqui que eu acho também obrigatório para quem quer fazer essa relação de videogame com a história, que é esse daqui, que ele chama A Arte do Atari, que o livro inteiro é sobre isso. Ele passa por cada ano do Atari e o padrão de arte, e ele vai fazendo conexões com o padrão de arte da história, com cultura da época, e por que essa arte foi feita desse jeito, quais elementos foram usados. E aí a gente volta para a questão do abrir, né, um universo infinito aí. E, inclusive, atrair a atenção de pessoas que não estão tão interessadas no jogo, estão interessadas na arte do jogo, né, que é uma outra coisa, pode ser uma coisa completamente diferente do jogo. Então, também tem, e eu citei um exemplo, né, um corte ali do final dos anos 70, dos anos 80, mas essa mesma relação dá para ser feita até hoje. Isso, e também pensando que cada época tem teu comportamento, tem a tua visão, Exato. tem o que está na moda, né? Tem novas tecnologias vão surgindo e o jogo ele vai se aprofundando, vai melhorando a cada período. E só mais uma. Claro. Pode ir, desculpa, não quero te interromper, pode ir. Não, por favor, fale. Não, eu ia falar que nos anos 80 ele também foi muito emblemático para os videogames, porque ele foi o momento em que foram criados os super personagens, né? Porque antes os videogames eles não tinham um claro protagonista ali. Você não tinha um personagem que você criava um envolvimento emocional com ele, né? Que ele virava quase que um ícone. E o Pac-Man foi o primeiro, né? O Pac-Man foi um jogo que nasceu, a história dele é bem interessante, porque os videogames, até o lançamento do Pac-Man, que foi em 1982, 83, se eu não estou enganado, era uma coisa muito masculina, né? Você entrava num lugar de fliperama, eram só homens jogando. O público que comprava consoles era majoritariamente masculino. E o Pac-Man ele foi visto como uma oportunidade de trazer as mulheres para os videogames. Então, toda a concepção do personagem, da mecânica do jogo, foi pensado nisso. E deu muito certo. E aí tem até vídeos, né? Se você procurar lá atrás, tem muitos registros que mostram os arcades com mulheres jogando o Pac-Man. E aí o consumo de videogame também abriu, né, um novo segmento. E as mulheres passaram a comprar, meninas passaram a comprar consoles e jogar dentro de casa. E aí agregou mais a família, né? A partir desse momento você trouxe as mulheres, você trouxe a família. E aí logo depois teve o surgimento do Donkey Kong e aí o Mario, que talvez seja o maior expoente disso, né? Que aí se criou toda uma cultura em volta do Mario, e aí o videogame ele vira um fenômeno pop muito grande. E um personagem que até hoje consegue conversar com as gerações. Então são personagens que eles passaram através de todas as gerações. O Mario, desde que ele foi lançado, que ele começou num arcade da Nintendo, ele teve jogos para todas as gerações de videogame, todas, sem exceção. Então, assim, é uma construção tão forte e que foi atemporal e que foi atualizada de uma forma muito inteligente que ele conseguiu virar um fenômeno cultural, e a mesma coisa com o Sonic, alguns anos depois. Traz também, ele mexe todo num comércio, que não é apenas o jogo, a gente traz aí também as camisetas, canecas, tem todo um comércio que envolve a população tá no meio. E sim, pensando, parques de diversões, né? Sim, exatamente. E pensando em como estudar esses jogos, como estudar essa cultura material, como que você vê essa diferença, essa relação entre estudar um vaso antigo e um cartucho de Mega Drive ou do Super Nintendo? Eu acho que talvez estudar um vaso antigo exista muito mais, sei lá, artefatos que te ajudam a fazer isso. Acho que os vasos eles foram muito estudados, sei lá, durante muito tempo. E o videogame, a história do videogame não é fácil, né? O videogame durante muitos momentos ele foi marginalizado, ele foi visto como algo que fazia mal para a saúde, como quase que uma contracultura, né? Em vários momentos os videogames eles quase morreram.
Em 1983, que teve a conhecida, né, o crash aqui nos Estados Unidos, por uma questão de saturação do mercado e jogos de baixa qualidade, os videogames praticamente acabaram aqui nos Estados Unidos. Foi a Nintendo, através do Japão, que conseguiu salvar. Teve um momento que os pais achavam que videogame fazia mal, que alienava as crianças. Teve um momento em que a violência foi introduzida de uma forma muito explícita e que aqui nos Estados Unidos houve muita resistência dos políticos, do Senado americano, que queriam banir os videogames, e um movimento que a sociedade aqui ficou muito dividida com relação. Então, eu acho que essa marginalização que aconteceu em vários momentos históricos fez as pessoas não criarem essa relação do videogame como uma forma de arte, ou até como uma forma de algo que é um pedaço da história e que deveria ser estudado com uma outra ótica, né? Mais do que simplesmente é um jogo. E aí eu volto para aquilo, você pegar um cartucho, mesmo que seja um cartucho extremamente básico, e você entender o design do cartucho, aquilo pode te falar muita coisa, né? Um exemplo, né, que talvez eu vá um pouco longe, mas a Nintendo, quando ela lançou o Famicom, que é a versão do que a gente chama no Brasil de Nintendinho, em 83 no Japão, ele fez um sucesso bom no começo, mas ela começou a ter muito problema com o custo dos cartuchos. E aí você entende algumas questões econômicas da época, né? A matéria-prima era cara, havia uma escassez de chip. E aí, por que havia escassez de chip? Aí você começa a ligar de novo um assunto no outro. E aí ela decide criar um formato alternativo e ela criou jogos em disquete. O disquete era algo que na época era mais barato, tinha mais capacidade de memória, né? Os cartuchos ainda tinham uma capacidade restrita na época. Era possível regravar, você tinha quiosques que você ia lá e usava a mesma mídia e conseguia atualizar o seu jogo. Imagine, em 83 já existia esse conceito de uma mesma mídia física você poder atualizar o software. Então, olha quanto assunto você consegue explorar atrás disso, que vai muito além do jogo em si. Né? Então, e é isso, é importante deixar isso nos meus vídeos. Se você voltar lá nos vídeos que eu falo dessa época, eu falo sobre tudo isso. Eu entrego um pouco essa perspectiva para as pessoas. Então, sim, acho que tem, eu acho que tem tanto potencial contra um vaso, mas eu acho que infelizmente existem algumas cortinas de ferro assim que não ajudam muito a trazer, né, tudo que está por trás de um cartucho de videogame. Antes de eu ir especificamente para a minha pergunta, eu tenho uma questão que para mim é muito cara, que é a questão do tempo, né? Como historiador, sim, como arqueólogo, o tempo é uma coisa que ele é um ponto de contenção, assim, que a gente sempre pensa muito. Onde é o tempo histórico, onde está o tempo histórico. Como é que você vê, né, com toda a tua experiência com retro games, os videogames e o tempo, pensando ainda mais nessa questão da tecnologia, né? E aí também com a sua experiência enquanto gamer, com mais experiência de gamer do que eu, no caso. Como é que você vê isso? A gente pode fazer marcadores mais curtos de tempo, pensando nos processos históricos, do que um historiador do texto antigo colocaria? Assim, pensando essa pergunta foi difícil, essa é bem filosófica, que eu vou fazer meu melhor para responder. Mas sim, o tempo do videogame ele é naturalmente mais curto, porque é uma história mais recente. Eu acho que isso é uma vantagem, porque os videogames começam numa época em que já existiam formas mais sustentáveis de você registrar, né? Então, você não precisa escavar nada para achar coisa de videogame. Existem muitos, mesmo de 72, existem vídeos do Ralph Baer mostrando o processo de desenvolvimento, ele testando protótipos, né? Então, acho que isso é uma vantagem. Existem registros que eles estão mais acessíveis. Acho que talvez falte mais socialização. Infelizmente, é um mundo, é uma comunidade que às vezes ela é um pouco egoísta com a socialização do conhecimento. Parece que conhecimento é meio que uma vantagem competitiva e às vezes a pessoa não quer dividir esse conhecimento. Então, para mim, isso é um problema, porque existe, mas às vezes ele é restrito, mas ele existe. E aí acho que a partir daí a linha do tempo do videogame ela acompanha a linha do tempo da tecnologia, né, que ela foi se encurtando. Eu acho que tem uma questão do tempo também, que antigamente as pessoas tinham mais tempo para poder usufruir, né, desfrutar de um jogo, e tinha tempo com a família. Então essas memórias que eu tenho
de eu jogando videogame na sala da minha casa com a minha mãe, com a minha avó, é um tempo que está congelado na minha cabeça. Eu não sei se é real ou não, porque a gente fantasia muito, mas hoje eu penso que a gente ficava horas ali jogando. E eram horas que tinham um valor para mim que são inestimáveis, assim, né? Eu tive uma experiência recente, eu vou sair um pouco da resposta, mas que acho que tem a ver com o tempo também. Eu jogava muito videogame com a minha mãe, tinha um jogo que a gente adorava, que é o Tartarugas, do Odyssey. É um jogo muito básico, mas minha mãe adorava e ela era muito boa. E a gente fazia muita competição. Então, essa é a minha memória mais importante, assim, com os videogames. E tem guardado, que eu tenho congelado o que era. E aí, há um tempo atrás, acho que talvez há uns 4 anos, eu achei um artista na internet que ele faz representações de como que era os quartos das casas nos anos 80, né? Aqueles quartos cheios de informação, de pôster, com a TV de tubo, com videocassete, com os filmes, e é muito legal o estilo de arte dele. E eu conversei com ele, eu lembrei dessas memórias da minha mãe e perguntei para ele se ele conseguiria fazer um registro histórico daquilo. E foi muito legal, porque eu tive que buscar informações, como era o meu quarto naquela época, qual que era o modelo de TV que eu tinha. Aí eu achei fotos minhas com a minha mãe daquela época, então eu peguei roupas que eu usava e roupas que a minha mãe usava, eu passei muita informação para ele daquele tempo, e eu falei, olha, eu quero que você recrie aquele quarto com elementos reais que eu passei para ele, né? E ele fez, e ficou maravilhoso. Quando chegou, eu chorei em prantos, eu fiz uma cópia para minha mãe, ela tem um quadro na casa dela, eu tenho também aqui na minha sala de jogos, e aquilo foi muito legal. Aí adianta alguns anos, né, em 2022, na primeira edição da RetroCon, tem um pessoal que é um grupo que chama Odyssey Brasil, e eles são um grupo que são entusiastas do Odyssey, e eles têm muito essa questão da preservação também. Eles têm um site onde você consegue jogar todos os jogos do Odyssey da época, eles lançam jogos do Odyssey atual, produções independentes. Muito legal o trabalho dele. Eles tiveram um stand na feira, e o dono é bem amigo meu, e ele viu esse quadro que eu fiz, e aí eu combinei com ele, vamos recriar esse momento aqui na RetroCon? Então ele colocou um Odyssey numa TV, o Tartarugas, e eu levei minha mãe. E eu joguei com ela ali, e assim, foi acho que o dia que eu mais chorei na minha vida. E eu chorei, ela chorou, todos os barbudos que estavam lá, os sessentões, cinquentões, nostálgicos choraram. Meu filho estava ali, ele se emocionou e chorou também, e ali também ele quis entender mais o porquê daquilo. Então, assim, para mim, eu estou respondendo isso na sua pergunta do tempo, que foi um tempo que congelou na minha cabeça, que eu consegui, de alguma forma, trazer de volta, né, aquele momento, aquele tempo para agora, e consegui praticamente, né, replicar aquele momento com a minha mãe, ela hoje com 67 anos, eu com 47 anos, a gente conseguiu reviver aquela experiência. Pensando um pouco no futuro, é uma preocupação que eu tenho, mas acho que vai muito além dos videogames, acho que é uma questão da tecnologia. Para onde vai, né? Porque acho que o videogame hoje ele virou uma coisa tão comercial que ele está sacrificando a experiência e ele está sacrificando o processo criativo do desenvolvimento dos jogos, porque ele virou quase que uma máquina de caça-níquel, de você ficar o tempo inteiro fazendo mais dinheiro comprando os add-ons, as DLCs, né? Hoje mesmo de manhã eu estava lendo uma crítica ao FIFA, as pessoas falando que uma grande reclamação, falando que o FIFA piorou muito, e achei um vídeo de um cara em câmera lenta mostrando como foi o FIFA 17 com o FIFA 25, que hoje mudou de nome, né? Hoje é o EAFC, e é impressionante como a qualidade de jogo caiu, a jogabilidade piorou. Mas hoje a FIFA está mais preocupada que ela fica vendendo lá as DLCs dela, os skins, os jogadores, e ela faz muito mais dinheiro com isso, ela está muito menos preocupada com a qualidade do jogo. Então essa é uma preocupação que eu tenho, assim, nessa projeção do tempo, que existe uma certa estagnação do quanto mais isso pode evoluir, e essa questão muito capitalista em cima do jogo. Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, de perder essa essência do jogo, de ser um centro de amigos, de família, de histórias profundas, né? Então, eu não sei a resposta para o futuro, mas eu não acho, eu sou preocupado com esse futuro, é um futuro um pouco sombrio para mim. Por isso que eu volto muito nos jogos antigos, porque ali ainda consigo ter uma fonte de satisfação daquilo que, na minha concepção, é o ideal, deveria ser a essência de um jogo. Não sei se eu respondi sua pergunta, tá? Porque ela foi bem difícil.
Não, é bem interessante ver a perspectiva de cada um, porque eu acho que é aquela questão, a minha bagagem enquanto, né, formado em história, a gente tem um olhar específico para o tempo. E realmente essa questão da memória, que a gente pode até pensar numa etnohistória e até numa etnoarqueologia, de certa forma, do jogo e afins, é muito interessante, porque a gente tende, né, na academia a falar, não, você tem que se distanciar do objeto, você tem que tirar a emoção do objeto, né? Muita Sim. formação é nesse sentido de, né, você olhar para ele da forma mais objetiva, né, possível e tirar todas essas, né, tem a ideia de que essas emoções e esses envolvimentos pessoais podem se tornar um empecilho para uma análise objetiva, mas pelo contrário, às vezes ela pode agregar muito mais, como a tua própria história você contou aqui. Então eu acho extremamente interessante ver a visão das pessoas sobre o tempo. Então não existe, acho que no final não existe resposta certa ou errada nesse sentido, sobre a pergunta do tempo. Sim, é difícil. Eu acho também que a questão do tempo, e eu tento muito, às vezes, separar o que é nostalgia do que é realidade, porque eu sou uma pessoa, eu sou nostálgico, e essa paixão minha, ela vem muito também por eu trazer essa nostalgia de volta de uma forma saudável, né? Não ficar preso numa armadilha do passado, mas usar a nostalgia para eu ser uma pessoa melhor, para eu manter algumas coisas da minha essência que eu acho que são importantes para eu passar para o meu filho, por exemplo. Mas a questão do jogo está cada vez mais desassociado de algo físico. Para mim, é uma preocupação com o tempo também, porque hoje você tem muito mais oferta de jogos do que existia no passado, muito mais disponível e muito mais perecível, né? Então, são lançados, sei lá quantos jogos por mês, e você joga e você já vai para o próximo. Você não cria um apego pelo jogo, e não, o fato de você não ter a mídia física também faz esse apego ele ficar um pouco menos emocional, né, sentimental. Ele fica uma coisa mais do momento ali. Eu teve o jogo, fiz o download, joguei e depois eu nunca mais vou voltar nesse jogo. Os jogos do passado, eles tinham algo diferente. Eles tinham a mídia física e eles tinham essa coisa de você se interessar em voltar nele sempre, porque você tinha os jogos dos anos 80, eles eram jogos que eram por pontuação, não eram jogos que eram por história, por, né, começo, meio e fim. Então você sempre teve esse desafio de você voltar nele e melhorar sua pontuação, se desafiar. E hoje você não tem mais isso. Então, eu tenho uma preocupação com o tempo também, de que essa conexão com os jogos hoje, elas são, para mim, muito superficiais, bem mais do que o que elas eram antes. Mas aí pode ser uma lente minha, de um cara de quase 50 anos, que viveu uma outra, né, abordagem. Não sei se para gerações novas isso é uma preocupação, porque eles não experimentaram o anterior, né? Mas enfim, são reflexões que eu tenho bastante. O retro game, ele registra dados técnicos, históricos e até notas físicas, né? Como é que você... Eu acho interessante perguntar também para você, como é que você faz né, esse levantamento dos dados, quando eles têm, quando eles não têm, como que você registra, né, esses dados técnicos, as notas, e como você mantém esse catálogo de informações, e como essa sistematização, né, desses dados, na sua visão também, pode contribuir, né, pode e contribui para a produção de conteúdos informativos e até pode ser usado por nós, pesquisadores, a partir, né, dessa questão do arqueogame. A minha forma de sistematizar isso era uma forma mais casual e mais voltada para facilidade de jogar e acessar. Então, por exemplo, as notas fiscais que eu tenho, eu mantenho essas notas dentro da caixa que elas vieram. Eu não tenho um lugar que eu catalogo as notas, né? Que eu tenho ali e o jeito que a minha coleção é estruturada, né? O que está na minha frente agora aqui é uma parede grande com móvel, com nichos, que todos os meus consoles eles estão aqui e eles estão prontos para serem jogados. Eu mantenho uma organização, meus jogos são todos divididos por sistemas e ordem alfabética. Então, eu sei, se eu preciso acessar alguma coisa, eu sei muito fácil onde está. Eu tenho meus jogos catalogados em aplicativos que fazem isso, e aplicativos que você pode colocar informações, tipo, esse jogo tem a nota fiscal. Né? Esse jogo, sei lá, ele veio com um encarte, com um pôster da Apple, com um catálogo de jogos que vinham lá dentro. Então, é uma forma de eu saber o que tem, né? É impossível lembrar tudo, mas é tudo muito feito, eu quero jogar, eu sempre falo assim, eu tenho que estar
no máximo 3 cliques de jogar um jogo. É o clique eu tenho que ter vários daqueles switches, né, que tem muitos consoles ligados no mesmo, então eu preciso apertar um botão para mudar o switch, um botão para ligar o console e um botão para ligar a TV. E aí eu tá próximo de eu jogar. Porque para mim a minha coleção, ela é uma coleção feita para não só para ter o registro, mas para jogar. Então imagina até a dificuldade, cada vez que eu quero jogar eu tenho que tirar o console do armário, ligar e fios e não sei o quê. Claro que eu tenho um privilégio de ter um espaço grande que me permite fazer isso. A maioria das pessoas não tem essa condição. Então, assim, eu guardo dessa forma, eu registro em aplicativos o que eu tenho e aonde eu tenho. E aí, assim, a forma que eu trago isso para as pessoas é através dos vídeos. Então, um dos objetivos do canal, e é engraçado que todas as vezes que eu mostro algum desses itens da época, eu tenho jogos que vieram com cartas, que, sei lá, porque as pessoas guardaram uma carta dentro de um jogo. E alguma dessas cartas tem datas. E tem os jogos que as pessoas fizeram um mapa do jogo na mão, né, uma folha de papel super antiga, e que alguém teve o cuidado de algum jogo de mapa, a pessoa foi lá e fez o mapa na mão. Para mim isso é joia, né, que eu tenho. Já aconteceu muitas vezes de eu publicar alguma coisa dessa e a pessoa que fez aparece e fala, caramba, esse jogo era meu. Estou muito feliz que foi parar com você, que é um cara que toma tanto cuidado. Às vezes eu vou atrás da pessoa e abro conversas super legais. Então eu uso o meu canal para poder mostrar. E tem muita coisa legal. Assim, às vezes eu publico uma nota fiscal de uma loja que eu nunca ouvi falar. Sempre aparece alguém e fala, essa loja foi na minha cidade, era muito legal, era um ponto de todo mundo se encontrar e comprar videogame. Eu lembro do vendedor tal, eu lembro do não sei o quê. E aí vai, né, propagando esse conhecimento. Mas é a forma que eu uso de registrar, de sistematizar minhas coisas. Retomando um pouco a pergunta do Tomás sobre o tempo e a sua fala, e vendo também ali os jogos atrás da sua parede, eu fico pensando numa coisa que eu vi esses dias no YouTube, né, um dos canais que eu sigo, mostrando, acho que a última locadora de São Paulo, uma das últimas locadoras de videogame de São Paulo, e eu lembro que eu vi ali para alugar o Alan Wake 2. Aí me veio a cabeça, assim, como as coisas mudaram, né? O tempo foi mudando. Porque, assim, antes a gente ia lá, alugava 2 fitas na sexta-feira para devolver na segunda-feira. Os jogos, eles eram curtos, né? A gente não zerava porque era criança, o jogo era difícil, muitas vezes, né? A gente não conseguia zerar. Mas o jogo era feito, assim, para 30 minutos, 40 minutos. Então, num fim de semana, muitas vezes conseguia zerar. Sim. Hoje em dia é impossível. Ninguém vai alugar o Alan Wake na sexta, vai zerar. Bom, pode até ser, né? Mas vai zerar só para entregar segunda-feira. E aí, mais recentemente, peguei o Kingdom Come Deliverance 2 para jogar, né? Acredito que o Tomás também. E eu tenho quase certeza que eu nunca vou zerar esse jogo, porque ele tem 100 horas aí com as atividades que eu tenho que fazer, tem, né? Família, tem a bebê também de 6 meses. Sim. Eu acho que eu nunca vou terminar esse jogo. Baldur's Gate 3 eu já desisti, eu joguei acho que 40 horas de desistir. E aí eu fico pensando sobre isso, assim, como que esses jogos eram feitos para a gente jogar em pouco tempo, e qual que é a sua opinião sobre isso, também ligado a uma outra questão, que talvez seja bastante pessoal, assim. Eu, hoje em dia, eu tenho muita dificuldade para voltar, pegar e fazer o máximo de pontos possíveis, ou tentar jogar até zerar um jogo mais antigo ali, da época, sei lá, do Atari, ou até um pouco mais recente, Master System, que seja. Hoje em dia, a narrativa me prende muito. A gente teve até uma discussão acadêmica que já está ultrapassada, que era os estudiosos de jogos que defendiam que o jogo em si, ele é a jogabilidade, é o ato de jogar, e os que defendiam que o jogo é a narrativa. E sendo uma narrativa, ela é uma mídia como o cinema, como a literatura, quer que seja, né? Então, como que a gente pode pensar um pouco essa mudança de paradigma dentro dos jogos, que se tornaram de coisas tão pequenas, né, tão curtos ali, para papar ficha mesmo, para jogos que agora levam centenas de horas, com uma narração ali, né, uma kojimização dos videogames, digamos assim, tudo é muito cinematográfico, né?
Como que você vê isso? Assim, qual que é a sua opinião sobre essas durações, ligando um pouco essa questão do tempo? É interessante você perguntar isso, porque eu li uma matéria ontem falando sobre isso, falando da geração que nasceu nos anos 70 e 80, é uma geração única, porque é a única geração que ela experimentou a parte mais analógica do mundo e a geração que hoje está experimentando, né, um mundo moderno, digital, super tecnológico, né? Gerações que nasceram depois, elas já experimentaram, elas conviveram com pessoas, mas elas já nasceram na era digital, e as gerações anteriores, elas foram mais criadas no mundo analógico, elas já eram mais velhas quando deu esse salto agora, né? Então, acho que isso, para mim, ele é muito fato, porque a gente vive nessa... eu me sinto num pêndulo, assim, né? Às vezes eu tô mais para narrativa, porque é meio como o meu cérebro hoje, ele está sendo estruturado, ou está sendo quase que guiado a fazer, mas muitas vezes eu volto para a minha origem mais analógica, que é mais a jogabilidade, é mais o desafio do ponto. Então eu fico nos dois lados, mas eu acho que eu sou mais do lado mais antigo, né? Do lado mais da estrutura dos jogos principalmente dos anos 90. Eu acho assim, os jogos hoje que são meramente de pontuação, jogos do Atari, eles de fato não são jogos que me prendem muito hoje, assim. A não ser quando eu quero, eu tenho 10 minutos para jogar, desculpa o palavrão. Tenho 10 minutos para jogar e aí eu quero uma jogatina descompromissada, eu sento lá e jogo um jogo de ponto e aquilo me satisfaz. Os jogos dos anos 90, eles começaram a introduzir a narrativa com a limitação da tecnologia, mas o que eu acho interessante dos jogos dos anos 80 é que eles começam a trazer também as tal das cutscenes, né, que são esses elementos mais cinematográficos. Então, você pega um jogo tipo Ninja Gaiden do Nintendinho, ele é um jogo aclamado até hoje porque as cutscenes são maravilhosas, elas são curtas, mas elas são lindas, elas trazem muito do estilo de arte do Japão, né, dos mangás, e aqueles personagens extremamente expressivos, aquele olho, né, que fica comunicando alguma coisa só pelo olhar. E isso, para mim, naquela época era muito satisfatório, né? Então, era a narrativa da época. E tem uma outra coisa desses jogos que você precisa, e as pessoas não tinham muito costume de fazer isso, você precisa do manual do jogo para você entender mais elementos da narrativa, porque o jogo em si ele não conseguia contar toda a história. E você lê o manual, ele tem uma introdução, ele te apresenta os personagens, ele conta quase que o que aconteceu antes do jogo. Então, quando você pega hoje e lê tem muitos jogos que eu não li o manual na época, que eu joguei, que eu terminei, e hoje em dia que eu tenho esse interesse em ler manual, eu entendi muito mais, e eu me senti muito mais imerso naquele jogo. Tem a questão da dificuldade que você falou, né? Você jogar um jogo... Master System é um excelente exemplo. Você jogar um jogo de Master System é cruel, né? São jogos que parece que eles foram feitos para te irritar, para tirar o pior que tem de você. E atrapalha um pouco hoje em dia, né? Não é fácil voltar. Você tem que ter uma certa persistência ali e querer sofrer um pouquinho. Então, acho que isso atrapalha. Eu sinto isso com meu filho, né? Eu vejo que meu filho, todas as vezes que eu tento levar ele para um jogo antigo, esses jogos que são muito cruéis, ele desconecta muito rápido. Ele já é, óbvio, de uma geração mais da narrativa. Ele fica imerso naquilo. Mas eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Eu acho que a narrativa dos jogos dos anos 90, ela precisa de um certo esforço seu e de usar outros elementos que vão além do... Acho que isso existe nos jogos de hoje ainda, mas o que eu vou falar agora. Mas acho que nos jogos antigos, como era uma coisa muito nova, que são os Easter eggs, né? As coisas que estão escondidas no jogo. Que isso nenhum lugar falava, o manual não falava, você não tinha internet para propagar a informação. Então, às vezes, alguém descobria e até o mundo inteiro ficar sabendo disso demorava anos para você fazer. Então, tem muita gente que hoje está se divertindo achando easter eggs dos jogos dos anos 90. Acho que hoje você ainda tem esses elementos escondidos, mas uma vez que alguém acha, a internet inteira está sabendo no dia seguinte. Então, esse fator da descoberta, da arqueologia dentro do próprio jogo, hoje existe muito menos. Eu acho que nos anos 90 era interessante você fazer isso. Os próprios os bugs dos jogos, que às vezes te possibilitavam terminar o jogo meio que trapaceando, né, escolhendo um caminho alternativo ali, que não necessariamente é o caminho que o desenvolvedor pensou em fazer, mas é um glitch do jogo que te permite fazer aquilo. E tem muitos casos desses. São coisas interessantes também, mas é muito pessoal isso, né?
Depende muito de cada um e do impacto geracional que você tem. Bom, Luiz, eu queria agradecer em nome do grupo pela nossa conversa, foi maravilhoso. Muito legal mesmo. Muito enriquecedor poder conversar com um colecionador que entende tanto, que tem essa preocupação em fazer o registro, em passar isso para as outras pessoas, assim, algo que, pelo que eu acompanho, né, não é muito comum, né, diria até que é raro que as pessoas tenham essa preocupação. Então, a nossa conversa aqui foi excelente para agregar essa relação entre a arqueologia e a cultura material digital, né, os videogames, que são, na nossa visão, um artefato arqueológico como qualquer outro, seja ele uma ponta lítica, uma cerâmica, porque o jogo ele tem uma função na sociedade, ele traz essa questão de relações, né, a construção social. Sim. Então, como qualquer outro artefato que é estudado aí pelo Indiana Jones, né, que não é o arqueólogo que a gente gosta, apesar dos jogos dele serem muito bons, Tá bom. é interessante ter tido essa conversa com você. Então, a gente agradece de verdade, Luiz. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade, adorei o papo, poderia ficar mais horas aqui falando. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu não conhecia, então para mim foi muito legal conhecer vocês e o trabalho que vocês estão fazendo. Deixo as portas abertas aqui, sempre que vocês quiserem bater um papo, mesmo que seja com as câmeras desligadas, é sempre bom. Para mim foi bem enriquecedor também. Obrigado.